Boa noite novamente, a conexão estava ruim. Vamos ver se a conexão agora está melhor. Boa noite. Agora sim, agora tá. Já vi que o ministro Luiz Felipe já está aqui. Vamos esperar. Aqui. Boa noite a todos. O ministro Luiz Felipe está entrando. Boa noite. Essa live em que vamos discutir os desafios da justiça do trabalho na pandemia. Boa noite. Boa noite, Maria Beatriz. Tudo bem? Tudo bem, ministro? Tudo bem, graças a Deus. Vamos ver se a internet colabora, né? Verdade. Seja muito... viu? Infindável. Seja muito bem-vindo, ministro. Estamos Obrigado. Muito felizes de recebê-lo aqui. A gente sabe que o senhor não gosta muito da tecnologia, então ter aceitado o convite é com grande alegria a gente está aqui recebendo. Muito obrigado. A gente vai... Vamos esperar o pessoal entrar. O pessoal está entrando, já temos 67 pessoas. Tá bom ó, o quórum. Ó. A propaganda foi efetiva, ministro. Olha que a essa hora da noite... A essa hora da noite, é o prestígio do convidado. Prestígio do convidado. Tá tudo certo aí em Brasília? Tudo indo, uma luta, pelejando. Não é fácil, né? E aí, a Vara, tudo tranquilo? Tranquilo não dá para dizer. Muita coisa, né? A gente brinca que agora, trabalhando em teletrabalho, é que a gente vê, primeiro, a importância do PJE, né? Porque a gente está conseguindo produzir bastante, porque 100% dos nossos processos são eletrônicos. Sim. E, em segundo lugar, como a gente tem que ter um direito à desconexão mesmo. Aí a gente se coloca no lugar do trabalhador, porque o teletrabalho nos consome 24 horas por dia, né? Nós podemos extrair grandes lições dessa experiência. É verdade. Com certeza. Ministro, vamos começar então, porque o tempo hoje eu vou lhe apresentar, embora todos já saibam. Nós estamos hoje, então, com o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, atual vice-presidente do TST, juiz do trabalho desde 1987 e no TST desde 2006. O ministro Luiz Felipe é originário do TRT da Terceira Região, das Gerais, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, fez parte da comissão de estudos que gerou a fundação da ENAMAT, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, do qual foi ministro-diretor no biênio 2018-2020 e de onde saiu para atuar na vice-presidência do TST. O ministro Luiz Felipe, aqui eu fui buscar o auxílio do nosso amigo Giovanni Olson, seu assessor e amigo, disse, eu falo, Giovanni, a respeito do senhor, que tem grande capacidade técnica, elevado valor humano, é democrático, sensível, ponderado e comprometido com o interesse público. Eu acrescentaria que a sua gestão, ministro, foi muito humanizada e compartilhada, sou testemunha disso nos vários eventos que participei como vice-diretora da EJUDE 12, com muito orgulho, e foi marcada pela preocupação constante com o aperfeiçoamento dos magistrados de todos os regionais. Ou ainda, nas palavras do Giovanni, restou caracterizada por diversas dinâmicas e inovações, coordenando a revisão das competências profissionais, a deflagração do projeto ENAMAT Pesquisa com os parceiros nacionais, IPEA, e internacionais, o Programa das Nações Unidas e OIT, para o estudo da formação profissional e dos temas contemporâneos no mundo do trabalho, alterando o modelo de avaliação formativa dos cursos de formação iniciais, reforçando o fortalecimento das EJUDes e introduzindo os temas da participação feminina na magistratura, ética e redes sociais, entre outros. Quero agradecer, então, ministro, por ter aceitado o convite, por estar aqui.
abordando assuntos institucionais que estão na pauta do dia, né? Como as audiências por videoconferência, que metade que está aqui é para tentar compreender como elas vão se processar. E também a atuação do TST nesse atual período de crise e a preocupação com o pleno exercício das atividades jurisdicionais. A palavra está com o senhor para as suas considerações iniciais. Muito obrigado, doutora Maria Beatriz. Cumprimentar a todos aqueles que nos acompanham agora. É uma oportunidade democrática de e colher experiências para que possam, inclusive, nos auxiliar nessa caminhada que não tem sido fácil. Eu conversava hoje com a ministra Maria Cristina e dizia para ela que desde a instalação do Tribunal Superior do Trabalho, que foi em 23 de setembro de 1946, nunca uma gestão houve por enfrentar uma situação como nós estamos enfrentando nesse momento. Nós dormimos com muitas preocupações e acordamos talvez com maiores do que aquelas que nós fomos dormir no dia anterior. E o tempo todo trabalhando de uma forma bastante harmoniosa. A ministra Cristina tem se desdobrado na condução da nossa instituição, ao lado do ministro Aloísio, à frente da Corregedoria Geral, e eu agora na vice-presidência. Tem sido uma atuação extremamente harmônica, extremamente coordenada, e nossas frentes de atuação não dizem respeito apenas às atividades jurisdicionais, porque nós temos também as questões administrativas que são extremamente relevantes e, às vezes, de difícil solução, dada a gravidade, como, por exemplo, nesse momento da pandemia, os contratos administrativos com as empresas de terceirização e os tribunais que estão paralisados, sem atividades presenciais. Isso é doloroso, é uma solução difícil. Então, elas se sucedem de uma maneira completamente não usual. Imagina-se que, por exemplo, nesse momento a ministra Cristina estaria na OIT, na reunião da conferência anual da OIT. Mas nós estamos todos aqui lutando com todas as nossas expertise, nossa experiência na carreira e com uma solidariedade enorme entre nós e também num diálogo que eu diria articulado com as instâncias regionais e com o primeiro grau. Há muitos atos que nós praticamos, muitas soluções que nós encontramos dentro do Tribunal Superior do Trabalho. Elas foram produzidas num diálogo em que vários fóruns institucionais que nós tínhamos para trabalhar, eles foram usados para a construção de caminhos para que nós pudéssemos encontrar soluções para questões tão difíceis. São questões muito difíceis. Não há nada nesse cenário que seja normal. Nada. Nós estamos vivendo um momento completamente atípico, não só no nossa vida profissional, mas também nas nossas vidas pessoais. Sim. Eu faço isso sem não querendo fazer algum elogio próprio, mas em casa nós dividimos as atividades. Meu filho está aqui, minha mulher, Ana, conhece, estava numa live agora, mas nós dividimos as atividades da casa. Eu fico imaginando as juízas e as advogadas, que têm as atividades escolares, tem o homeschooling, que tem que trabalhar, e é preciso fazer uma conciliação disso tudo. E como a senhora acabou de dizer nesse momento, as consequências, a dimensão e a profundidade do teletrabalho, eles nos fazem refletir sobre um futuro que está às nossas portas e que, com certeza, nós não chegamos ainda sequer na metade da dimensão desse caminho. Com certeza. É uma situação que a gente nunca imaginou enfrentar, aliás, nunca enfrentamos, né? E estamos participando dela ativamente. Eu acho que assim, a Justiça do Trabalho tem divulgado os números, né? A produtividade tem crescido absurdamente, então a gente vê nessa preferência da liberação de alvarás, de valores incontroversos, isso tudo a gente vem fazendo a nossa parte, né, ministro? Então, eu queria saber, o senhor já mencionou o papel da administração da ministra Maria Cristina Peduzzi, do Corregedor-Geral, o ministro Aloísio Corrêa da Veiga, que medidas o TST vem adotando para enfrentar essa crise pandêmica e para possibilitar que a Justiça do Trabalho continue funcionando?
Olha, nós editamos vários atos ao longo desses 40 dias, porque tomamos posse no dia 19 de fevereiro. No dia 19 de março, o tribunal estava fechado. Um mês, né? Um mês. Nos obrigou a encontrarmos caminhos nesse momento. Então, celebramos o ato conjunto, decidimos que os atos eram conjuntos para que ficasse evidente que a administração estava comprometida com aquelas normas. O ato 1, o ato 2, o ato 5, que é o mais importante, a corregedoria no ato 11, mas todos eles, é importante ressaltar, em estrita consonância com o 313 e o 314 do Conselho Nacional de Justiça. Então, eles não foram, embora o nosso tivesse saído, o ato 5 saiu 2 ou 3 dias antes do 314 do CNJ, eles absolutamente dialogam. Em dispositivos, eles estão praticamente iguais. E não há conflito entre eles, muito antes, pelo contrário. Nós estamos atendendo às determinações do CNJ de retomada dos prazos e retorno das atividades. Claro que na medida do possível. Então, nós vamos publicar amanhã, a ministra Cristina enviou, nós assinamos o ato agora, que vai ser o ato número 6, que está sendo republicado e saindo já amanhã com a consolidação, de maneira que facilitasse não só para os magistrados, mas também para os advogados e aqueles que querem entender o que está ocorrendo, eles vão ter uma compilação desse ato do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Estão todos sedimentados ali, revogando o ato 1, o ato 2 e eu não me recordo aqui um outro, mas ele fez a consolidação de molde a facilitar a consulta, o acesso, que até mesmo nós íamos no ato, eu aqui examinar... O ato, só acrescentando, ministro Luiz Felipe, o ato substitui os atos conjuntos 1, 2 e 5, de 17 de abril. São os 3, é o artigo 19, né? E ato 5. Eles ficam isso, são os 3. Então, isso é para facilitar a compreensão e de maneira a tornar mais efetiva. Porque se nós imaginarmos aqui, eu estava fazendo uma avaliação, nós temos resolução 105, resolução 222, resolução 303, resolução 314, tinha muitos, né? Ato 5 e ato 1 da vice-presidência, ato 11 da corregedoria. É muito. E fora os atos regionais, né, ministro? Isso, fora os atos regionais. A primeira medida agora é fazer essa consolidação, pelo menos esse do CNJ, que diz respeito à primeira e segunda instâncias, né, de jurisdição. Sim. Então, sim, prossiga. Não? Prossiga, ministro. Tem a cessação de atividades presenciais em toda a justiça, que nós determinamos, e no TST. O TST hoje está funcionando com talvez 20 ou 30 servidores que são da tecnologia, da saúde, da segurança e da presidência do tribunal, que são indispensáveis lá dentro desse momento. A própria vice-presidência, todos os meus servidores estão trabalhando em home office, em tempo integral. Nossa produtividade foi muito alta nesses 40 dias. Como de toda, e ressalto, me perdoe, de toda a magistratura. Conversava com o ministro Aloysio, e há um salto de produtividade muito grande na magistratura, o que revela o que nos motivou aos atos de darem passos à frente, sobretudo ao comprometimento dos magistrados, a determinação, o isolamento importou um sério compromisso com a sociedade brasileira, com os trabalhadores e com os empresários, e isso que nós estamos fazendo. E agora nós estamos tentando dar novos passos. Não está sendo fácil. Não, né? Eu sei. A gente chega lá, ministro, calma. Quais os desafios da vice-presidência, ministro? Falando especificamente da vice-presidência. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua linha de atuação na vice-presidência, o que compete à vice-presidência e o que ela está trabalhando. Olha, eu vou começar com uma questão institucional bastante relevante e que merece encômios. O ministro Renato Lacerda Paiva instituiu uma mediação pré-processual no âmbito do direito coletivo e os resultados foram extraordinários. Eu acompanhei desde o momento em que fui eleito numa transição para ver o funcionamento. E isso me estimulou a não inventar a roda, não reinventar a roda. Então, com os encômios ao ministro Renato, pela sua coragem e implementação dessa mediação, nós demos amplitude a essa mediação.
quando eclodiu a questão da pandemia, o que de imediato me veio à tona? Eu falei, olha, nós temos uma paralisação da atividade jurisdicional, porque no primeiro momento foi um impacto, teria que definir os caminhos. Então, na vice-presidência, eu disse o seguinte, vamos fazer um ato, que foi o ato 1, a recomendação, e nesse ato eu estimulava a utilização da mediação e conciliação processual em conflitos coletivos de âmbito nacional por todos os tribunais, porque alguns tribunais ainda não tinham a mediação pré-processual instituída e regulamentada nos parâmetros do nosso ato. E, além disso, no caso da Covid, e aqui eu quero ressaltar que é uma recomendação extraordinária para o período da pandemia, ela está com a vigência até final de maio, nós estabelecemos a mediação e a conciliação pré-processuais também no âmbito dos dissídios individuais. Por que isso? E é o artigo 2º, esse 2º do ato da recomendação. Porque, sendo muito bem franco com todos que nos assistem, havia a paralisação, nós tínhamos situações emergenciais com certas atividades essenciais que precisavam continuar e atividades públicas também, e atividades que necessitavam também de proteção do lado dos empregadores. Eles queriam continuar, precisavam continuar, o decreto determinava que eles tinham que continuar, mas eles não sabiam como fazer isso. No começo não sabia nem se deveria usar máscara ou não usar máscara. Então, o ato dizia o seguinte, nesse momento não é a melhor solução a decisões monocráticas de urgência. Por que não seria? Porque o tempo de tramitação dela não resolveria o problema. O melhor problema é a mediação, e a mediação e a conciliação pré-processuais, ainda que individuais, ou nos núcleos de conciliação dos tribunais, ela daria uma agilidade para que se examinasse caso a caso, de acordo com a presença física do juiz próxima à questão que estava, com as suas circunstâncias e singularidades, e ele então fizesse a mediação e equacionasse para o funcionamento. Então ela visou, nesse momento, que isso fosse extremamente aproveitado, e evitando que nós tivéssemos uma decisão judicial que poderia ser correta, justa ou a melhor possível, mas o tempo dela seria insuficiente para proteger os trabalhadores que estavam ali naquele momento, que necessitavam de uma solução rápida, como também os empregadores que precisavam ter segurança para continuar a atender o que o decreto determinava que o fizesse. Essa recomendação também, ministro, só, desculpe lhe interromper, mas eu acho que é importante ressaltar, também recomendou o uso de aplicativos, né, de mensagens eletrônicas e videoconferência para promover a mediação, que foi uma coisa inovadora, e também para, neste momento que todos estamos em teletrabalho, né, em trabalho em casa. E não foi uma solução que encontrei sozinho no gabinete, foi uma solução que foi projetada a partir do momento que eu consolidei uma outra coisa muito importante que eu ia rolar ao longo dessa fala, que foi a instalação efetiva do CONAPROC. CONAPROC é o Conselho Nacional de Promoção da Conciliação, que é a instituição da presidência do Tribunal Superior. Esse conselho foi constituído com 24 no PEMEX, dos tribunais regionais, 5 magistrados representantes de Sejus, que eu fiz por regiões do Brasil, e um ministro do Tribunal Superior, que é o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, e pelo meu inefável, cujos elogios eu vou falar que isso foi tudo fruto de uma amizade de mais de 20 anos. Quando nós fizemos isso, fizemos uma reunião com todos esses representantes, muitos presidentes, corregedores, juízes, e extraímos quais seriam os passos que nós poderíamos dar, além daquilo que estava na recomendação. E lá foi constituída essa ideia de que avançássemos pelas audiências de conciliação, as audiências iniciais, né, e, posteriormente, as audiências de instrução. Que a gente vai chegar na frente, eu não vou adiantar. Sim, chegamos. Chegamos. E também a vice-presidência está implementando várias assuntos com a Corregedoria e com a presidência do tribunal para o tratamento coletivo de todas essas questões que eu já abordei até no início, para não ser repetitivo. Mas nós vamos também instalar, eu estou trabalhando nisso agora, por sugestão do CONAPROC, eu quero dizer que o CONAPROC, ele
eu apenas sou, vamos dizer assim, o maestro as questões Da são orquestra. as pautas são criadas, mais ou menos como fiz na Inamate. Sim, Nós diagnosticamos aquilo que era essencial, aquilo que era fundamental para a Justiça do Trabalho naquele momento, utilizando-nos daquele espaço que nós tínhamos e íamos criando as pautas respectivas. E o CONAPROC também decidiu pela instalação de um portal onde nós vamos ter os resultados diários dos Sejusques e dos NUPEMEX de todo o país e também possibilitar uma troca de boas práticas, né? e parametrizar, porque nós temos muitas diferenças avaliadas ao longo do Brasil dos Sejusques e no PEMEX. Não que nós venhamos aqui a criar uma coisa linear, não. O que for comum e importante para todos é preciso que nós tenhamos. Inclusive, nós não tínhamos nenhuma lista institucional de quem eram os Sejusques, quantos eram e quem eram os efetivos representantes. Porque não era uma ligação pessoal, é uma ligação institucional. Então, o Sejusque tem ligação. E com isso nos facilita uma troca de boas experiências, boas práticas, a aglutinação disso para reverberar, quem sabe até na atuação da própria vice-presidência, que é o que eu tenho levado a cabo com ele. E são essas as medidas, porque nós tivemos que adiar a Semana Nacional de Conciliação em face da pandemia. Estamos reestruturando também para possibilitar uma agilidade dessa Semana Nacional. Por exemplo, tentar criar mecanismos tecnológicos que o juiz não tenha que, depois da audiência que fez as conciliações, ficar lançando dados. Não faz sentido retrabalho. Depois de uma longa jornada, ainda haver um retrabalho para lançar dados. Então, que nos mande algum software que possibilite que extraiam já aqueles dados ali automaticamente no final do dia. Vamos usar a inteligência artificial ao nosso favor, né, ministro? Sim, é imprescindível, porque nós trabalhamos muito, então nós precisamos otimizar procedimentos que são retrabalhos. Retrabalhos não é possível que nós tenhamos. É preciso que nós tenhamos otimizando e efetividade. E os resultados sejam mais rápidos, mais eficientes. Então, nós estamos trabalhando com tudo isso para tentar reformular e criar também canais diretos entre os magistrados e os ministros de evolução de processo, para que não haja intermediação e voltas eternas dentro do tribunal até que o processo desça para conciliação. Mas tudo isso fruto de um diálogo democrático com todos os representantes que atuam no CONAPROC. Em síntese, essas seriam as questões mais importantes nesse momento da vice-presidência. Da vice-presidência. Administrativas para o funcionamento da Justiça do Trabalho como um todo e do próprio Tribunal do Trabalho. Então, vamos avançar para as audiências, que é o que o pessoal está querendo saber aqui. O ato 11, ministro, de 23 de abril, ele regulamentou os prazos relativos aos atos processuais que demandavam atividades presenciais, né? E o senhor bem mencionou, né, o ato conjunto 6, que sairá amanhã, estabeleceu o trabalho remoto de forma indeterminada, me parece que é isso, né? Esse ato 11, primeiro de abril, ele veio na esteira da portaria, né, do CNJ 61, que instituiu a plataforma emergencial de videoconferência para a realização das audiências e sessões de julgamento nos órgãos do Poder Judiciário, no período de isolamento decorrente da Covid. O TST deu bastante liberdade aos tribunais, a gente verifica do texto da portaria, para que estabeleçam uma plataforma que for melhor. E aqui em Santa Catarina, eu falo pela minha região, a gente já utilizava o Google Meet, já para fazer audiências de oitiva de testemunhas por carta precatória, e isso nos facilitou no manejo dessas audiências de conciliação. Eu já venho feito essas audiências de conciliação, já é a terceira semana que eu faço, principalmente para repactuação de acordos judiciais descumpridos, né? Nós temos tido muitos casos de acordos judiciais em que os empregadores não têm conseguido cumprir, então eu coloquei à disposição, me coloquei à disposição para fazer essas audiências de conciliação, tenho feito. É uma plataforma bastante intuitiva, muito fácil, mas a gente sabe que tem também a plataforma do CNJ, né, a Cisco, para que a gente possa fazer. Agora, algumas questões têm afligido os juízes e aos advogados, né, que são questões, inclusive, comuns. Tendo em vista esse cronograma que já foi, né, dito pelo TST com relação ao retorno das audiências de instrução. Eu tenho feito audiências iniciais e audiências de conciliação sem qualquer problema, tem funcionado. As audiências de instrução, a grande preocupação, ministro, primeiro,
como a gente vai garantir este isolamento das testemunhas, né? Que não haja contaminação da prova por influências externas ou influências, seja de advogados ou influências outras. E a questão que também muitos têm me perguntado, como garantir a publicidade dessas audiências? Porque nós, nessas que eu tenho feito, a gente tem um linkzinho para participação, então a gente encaminha os links para as partes, para os advogados, assistente de audiência, o juiz. Entramos todos com esse link. Como garantir a publicidade que é inerente às audiências e como retomar essas audiências de instrução com essa preocupação, ministro? E aí eu já, em complemento, já que é a próxima pergunta, é um dever dos juízes de primeiro grau a inclusão dos processos de audiências instrutórias, né? Ou o juiz tem essa, vamos dizer, ele vai poder analisar caso a caso, incluir aqueles que ele entenda mais compatíveis ao momento? A palavra está com o senhor. Vou tentar levantar o meu escudo contra a metralhadora giratória. Vamos devagar. Eu já até desativei os comentários aqui para a gente não ver aqui. É o seguinte, o ato 314 do CNJ determina a retomada dos prazos e das audiências. Inclusive, no artigo específico, salvo engano, artigo 6º, parágrafo 2º, 3º, não me lembro de cabeça assim. Ele diz que deverão ser tomados todos os cuidados, não transferir a responsabilidade para os advogados e quanto a problemas de comunicação, de preparo da testemunha para o local onde ela deva fazer o depoimento. O TST, inclusive, incluiu no artigo 15, né, parágrafo 2º, essa disposição agora da portaria 6, né, do ato 6, né? Exato, é para que não houvesse nenhum tipo de elucubração, decisão. Então, o que se diz ali? Quando ele disse que é determinando a realização das audiências, tomando cuidado com relação às questões que podem ocorrer com os advogados e a testemunha, ele está dizendo assim, vocês têm que fazer audiência. E determinou que os tribunais regulamentassem e tomassem as providências necessárias. Então, nós ouvimos uma série de pessoas, o corregedor ouviu uma série de magistrados, presidentes, juízes. Óbvio que há uma situação de desconforto, de risco, mas vamos ponderar algumas questões. Não há dúvida que esta é uma questão sensível. Não há dúvida. Não há dúvida, por outro lado, que nós não teremos nenhum céu de brigadeiro aqui à frente. Nenhum. Então, o que nós... Primeiro momento, nós depositamos a confiança nos nossos magistrados, nós sabemos a qualificação dos magistrados do trabalho brasileiros e como eles se esmeram na sua formação profissional. Então, nós estamos na criatividade, na sensibilidade, na inteligência dos nossos magistrados, nós estamos depositando isso. Por quê? Porque nós não podemos ser burocratas. Vamos dizer a verdade, o juiz do trabalho nunca foi um juiz burocrata. Não. Quando é burocrata, o caminho é muito tortuoso. Então, é preciso que nós venhamos a agir com firmeza e com coragem para conseguir realizar a justiça. É preciso coragem, é preciso firmeza, é preciso saber que nós estamos dentro de casa numa condição muito benéfica, enquanto milhões de trabalhadores, centenas de trabalhadores estão sendo dispensados sem nenhuma verba rescisória e não sabem para onde recorrer. Eles vão recorrer para onde? Para plataformas que vão levá-los a um ajuste absolutamente, me perdoem a palavra, às vezes é imoral, sem que haja nenhum poder de barganha, nenhuma compensação. Ele vai aceitar aquilo porque ele está passando fome, a família não tem perspectiva, ele está esperando o benefício emergencial, vai levar 2, 3 meses para chegar, aquilo pode ser solução para ele. Então, nesse momento, invoca-se a essência do magistrado do trabalho, aquilo que está no âmago dele, que é essa coragem, essa firmeza, essa criatividade, essa sensibilidade para fazer justiça, justiça social. Não é uma justiça que pode aguardar um determinado período, por mais que nós venhamos a nos esforçar, ela tem uma natureza alimentar indiscutível. E a grande maioria das ações agora diz respeito a verbas rescisórias, Sim. de contratos que foram extintos. Então, nós temos
que proteger essas categorias que são invisíveis aos olhos da sociedade, que às vezes não entendem o que essas pessoas clamam na justiça e nos tratam até como uma justiça diferenciada, porque acham que nós estamos lidando com uma situação menor. Eu diria que hoje a pandemia está provando o contrário. É Sim. exatamente a questão fundamental, até para o desenvolvimento da economia, porque a riqueza não pode ser produzida sem o trabalho humano. Ela é Uhum. fundamental, ainda que haja E automação. isso ficou muito evidente, né, nessa pandemia, né? Ficou bastante evidenciado, né? Tecnologia. Falou, Beatriz, que já está fazendo as audiências, aquilo está funcionando, a plataforma está funcionando. Então, o Sim, que o ato fez? O ato diz o seguinte: a plataforma que o CNJ disponibiliza é aquela, recomenda-se, mas se o tribunal estiver funcionando com uma outra plataforma que o atenda e ele possa gravar os dados para documentá-los, está resolvido o problema, porque também. nós estamos fazendo todo o possível, nós não estamos querendo colocar todos os tribunais e todos os juízes dentro de um determinado terno. Cada um Uhum. tem uma roupagem, cada um tem um vestimenta e nós estamos adequando a isso. Se eu lembrar que, por exemplo, conversando com os magistrados, o magistrado do Pará, representando do Sejus do Amazonas, ele nos relatava que é um estado ainda onde que 20 ou 30% das ações são por justo postulante, são deduzidas por justo Nossa, postulante, a termo. sim. Isso se repete talvez em Rondônia e talvez no Pará. Então, Uhum. nós temos aí uma Realidades muito distintas no muito país difícil que inteiro. nós temos que conciliar. Por isso que nós deixamos que o tribunal use. Gravou? É, Não é um problema para nós. sim, Então, caminhamos para o ato seguinte, que é o último que as pessoas estão preocupadas, a audiência de instrução. sim. Veja, o CNJ determina. O ato do corregedor não foi um ato de esponte própria. E eu tenho que fazer a defesa fervorosa dele. Foi um ato que foi pedido por nós, a ministra-presidente e eu, porque nós dissemos assim, olha, se a audiência tem que funcionar, tem que haver uma regulação. E veja que naquele ato anterior já dá no artigo 6º os poderes para que o corregedor fizesse a parametrização e adequasse as questões que surgiriam a partir de gravação, de testemunha, de uma série de coisas. Ele agora está estudando a questão dos oficiais de justiça. Então, ele Sim. edita aquele ato para atender a determinação do CNJ e para atender a determinação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, para viabilizar e dar algum sentido para que os magistrados tivessem por onde caminhar. Agora, o ato diz o seguinte, eu vou respondendo tudo concomitantemente, se ficar para trás... Não, tá tranquilo. Vamos lá. Dever ou faculdade? Eu diria assim, não há esse dilema. O juiz Uhum. tem a pauta. Nós, no nosso ato, nós dissemos lá que os tribunais também dialogarão com a Ordem dos Advogados, com o Ministério Sim. Público, para que Uhum. encontre as soluções adequadas, porque pode ter problemas específicos numa região e outra, e nós não sabemos quais são eles, e precisamos, portanto, ter uma cautela, e delegamos a isso aos tribunais na mais absoluta confiança da competência e capacidade dos nossos tribunais. Então, isso faz com que tenhamos agora o passo definitivo. O juiz tem a pauta na sua mão. Uhum. Ele vai examinar as questões, as audiências, vai verificar, por exemplo, imagino eu, aquela que tem maior necessidade, maior premência, e Uhum. vai contatar os advogados Sim. para viabilidade da audiência ou não. Se não, Princípio da cooperação, né, ministro? Eu acho que também é hora da gente ponto que eu vou colocar em chegar, prática o princípio da esse é o cooperação, ponto que eu né? vou chegar. É, Foi muito bem lembrado, que esse é o ponto que eu é. quero. Porque na hora que ele consultar, nós temos que lembrar exatamente isso. Nós estamos trabalhando com um processo, depois do Código de 15, com a conformação ética. Uhum. Foi ressaltado, embora nós já tivéssemos atos atentatórios, aquela coisa no Código de 73, mas agora nós temos um processo de comparticipação. Há um protagonismo maior das partes ao lado do juiz. Ele é Uhum. comparticipativo. Então, o que Sim, eu, como magistrado, eu tenho que raciocinar é que eu estou partindo de premissa de condutas éticas, condutas lícitas e condutas eficazes para a solução dos conflitos judiciais. Não é isso que nós não fazemos na mediação, não é isso sim. que nós não trabalhamos na conciliação, e é isso que o processo civil faz. Então, por meio deste dispositivo, que eu acho que é o artigo 5º e 6º do Código de Processo Civil,
Nós estamos buscando a responsabilidade de todos no processo, não é de um. Os advogados dizem, olha, estão colocando a responsabilidade da testemunha em nossas costas. Nós nunca determinamos que fosse audiência em escritório de advogado. Nunca. Nunca houve um dispositivo ou algo semelhante. A testemunha será ouvida onde ela estiver, se ela puder ser ouvida. Se ela não puder ser ouvida, o juiz vai colher as razões pelas quais uma das partes ou as partes disseram que não tem condição de realizar a audiência e, fundamentadamente, suspenderá o processo. Eu penso, ministro, que nós temos que alargar o olhar, né? Eu tenho falado isso. Todos nós estamos numa situação sem precedentes. Os nossos paradigmas estão todos mudando. Então, nós temos que tentar... E eu penso, sinceramente, eu acho que eu sou minoria, aqui temos alguns, não sei se minoria, tem vários juízes que querem fazer, mas nós temos que pensar que as audiências virtuais são um caminho sem volta. Eu não vejo tão cedo, até em função da inexistência de vacina, a gente retomando as salas de audiência, as audiências presenciais. Então, nós temos que arrumar alternativas. Aí, como bem o senhor mencionou, criatividade, princípio da boa-fé, princípio da lealdade processual e cooperação. Né? Acho que seguindo assim, e análise caso a caso. Essa eu acho que era a maior preocupação de todos. Uma imposição de ter que fazer. Né? Mas analisando, eu acho que cada juiz sabe na sua jurisdição os advogados que conciliam mais, ou que tenham um maior trânsito, uns processos que sejam mais relevantes, ou processos mais urgentes, e faça essa análise, faça esse filtro para incluir em pauta de instrução. Eu acho que é por aí, né? É como vejo. Trabalhando com a sua equipe, examinando todos os processos e verificando a possibilidade de trabalhar com os processos. E vai acionando. E com aquilo ele vai conseguir determinar o caminho pelo qual... Há processos que, por exemplo, com autorização do ato 11, da utilização 355 do Código de Processo Civil, temporariamente, aquele processo emergencial que já se mencionara, ele possibilita a colheita da prova, da defesa, a defesa recebida, o juiz... Em secretaria, sim. Em secretaria, dá um despacho saneador, se for o caso, ou mais à frente pede uma especificação de prova, pedido isso, ele pode encerrar o processo, de repente não tem necessidade de prova diante do conflito, da pretensão. É um negócio jurídico, né, trazido pelo CPC, a gente vê que a gente tem que talvez colocar em prática. A instrução 39 não adotou o 190, naquela circunstância de formalidade, mas o próprio corregedor menciona o 190 no seu ato. Ele menciona como uma solução que surgiu de tribunal regional, que foi acolhida em razão de consultas a tribunais que estavam se utilizando. Então, nesse momento, como você bem disse, Beatriz, há uma situação emergencial, há uma mudança cultural nesse momento, nós precisamos trabalhar por resultado com coragem. E imagine-se a seguinte hipótese, e se nós não conseguirmos voltar até o final do ano? Sim, nós vamos ficar com tudo represado e mais o que está entrando, né? Eu concordo, ministro. E esses trabalhadores dispensados que estão lá e não conseguem nada, o que eles vão fazer? Eles vão migrar para outro lugar. E nós teremos, verdade seja dita, nós temos, eu acho que assim, aquele protagonismo que a Justiça do Trabalho acabou perdendo com a reforma trabalhista está sendo retomado, né? E nós vamos ter uma enxurrada de ações trabalhistas, é certo que teremos. E ações complicadas, tendo o empregador quebrado ou quase quebrado, tão vulnerável quanto o trabalhador também, né? Então, nós teremos várias situações para ponderar e nada melhor do que as audiências de conciliação. Eu concordo, eu acho que nós podemos ampliar o olhar para poder enxergar de forma diferente, né? Mas seguimos, ministro, porque Sim. Eu não vou fugir da sua resposta, tem audiência de testemunho. Olha, eu sou juiz de trabalho desde 87. Desde 87, o que eu vou dizer? Esse problema de contaminação da prova, ele ocorre ou na presencial, ou na telepresencial, ou em circunstâncias. E nós sempre, foi a nossa maior responsabilidade na audiência, é saber ouvir a testemunha, fazer o interrogatório da testemunha, extrair a verdade que possa produzir a sentença mais justa. Então, esse argumento eu não considero relevante, porque ele ocorre em qualquer circunstância. Eu também entendo. Eu digo assim que mesmo nas audiências presenciais,
muitas vezes a gente vê movimentos assim estranhos, né, na mesa, e advogados se comunicando no celular, e muitas vezes a gente não sabe se não está passando dados que estão ocorrendo na sala de audiência para fora da sala de audiência. Sim, Né? então, Então, essa segurança, o Antônio Humberto é que fala assim, não existe uma segurança 100% na colheita da prova testemunhal, mesmo porque a prova testemunhal é a pior das provas, né? E a prova gente sabe não. que ela não existe essa segurança, né? Nem no presencial, tanto mais no virtual. Mas e a publicidade, ministro? Mas eu quero continuar um pouquinho. Depois chega. Porque nós também não podemos partir da premissa que há uma má-fé de todas as testemunhas, que isso é regra, Sim. e que o juiz é incapaz disso. Mas veja, quando eu vou levar a juízo uma testemunha que o advogado ou alguém, ou a parte, desculpe, eu não estou querendo fazer acusação a ninguém, que diga, vamos resumir, que a testemunha seja contaminada, qual é o risco da parte que trouxe essa testemunha? É que o juiz, no momento que colhe depois o movimento, na hora que for valorar, ele torna essa testemunha inservível. A parte perdeu sua oportunidade de fazer sua prova. Então, volta à premissa ética do processo. Quanto É, mais ético o processo, quanto mais de boa fé a conduta de todas, você vai ter o seu processo justo, vai funcionar. claro. E quando você faz audiência telepresencial, tem um outro aspecto relevante. O juiz está falando com a testemunha, é um bate-papo, quase um bate-papo. Ele está com a testemunha. Se ele está com a testemunha, ele está acompanhando os ruídos do local, o olhar dela, a maneira como ela se comporta, e ali ele está com todos E os na instrumentos. realidade, eu digo assim, é subestimar também a capacidade dos juízes, né? Porque todos temos muita experiência e a gente sabe pelo próprio andar da testemunha quando entra na sala de audiência como ela vai se portar. E isso a gente consegue ter, eu acho que exatamente o senhor tocou num ponto, esse contato de olho a olho, entre aspas, mas frente a frente, vai permitir que o juiz tenha essa percepção também mais aguçada. Eu também acho que uma tela não Veja, inibirá essa percepção por parte do juiz. você como juiz, qual é o seu maior desafio como juiz? O meu sempre foi. Era a oitiva da testemunha, das provas, análise das provas dos autos, porque era ali que eu estava buscando Na encontrar na verdade. justiça. Então, aquele é o maior desafio. Veja, nós vamos viver esse desafio agora. Sim. Esse desafio faz com que o juiz seja o juiz. Ele não é técnico, ele não é um burocrata, ele é o juiz da causa, com todos os seus poderes na mão para fazer justiça. E é isso que é fundamental. A gente tem que entender a grandeza da nossa função, a grandeza dos nossos atos. E é nesse momento que a Justiça do Trabalho e a cúpula disse assim: nós confiamos em vocês, vamos andar, vamos prosseguir, vamos continuar, porque nós temos que atender uma população desassistida, carente, que está desesperada no momento de absoluto torpor da sociedade brasileira. E é isso que nós estamos fazendo. Então, eu acho que nós estamos tentando viabilizar, por exemplo, não tem degravação de depoimento, já acabamos com essa dúvida, acabamos com isso. A transmissão no YouTube é para os tribunais, não é para os magistrados em audiência de primeiro grau, que isso pode levar a problemas seríssimos. Então, aquela manifestação do ato ONU se refere aos tribunais e o magistrado vai controlar o acesso à sala daqueles que pedirem. Ele só vai ter que ter um cuidado e tem fundamentadamente uma razão. Quer dizer, eu não posso sobrecarregar a sala porque eu vou perder, vai cair. Então, ele estabelece um padrão que ele possa trabalhar, dar a publicidade que é necessária, sem nenhum exagero. Mesmo nas nossas salas de audiência, eu me lembro, eu tinha 2, 3 pessoas dentro da sala, era o advogado da audiência anterior, ou o outro que estava... Sim. Mas ela está gravada. Aquele depoimento existe em gravação, integral. Então, na realidade, ministro, aproveitando que o senhor mencionou a questão da gravação, vai ficar ao encargo dos tribunais a redução a termo em ata ou gravação em áudio e vídeo? Redução nas a termo audiências? da ata. A gravação ela é puxada automaticamente. Ela tem que ser compatível com o PJ Mídias, né? Com o PJE Mídias, né? É o único requisito para que não haja, porque senão o juiz vai ter que reduzir a tempo. Sim. E aí, eu digo, há mais um retrabalho. E complementando, e obviamente o juiz não vai fazer o número de audiências que ele fazia, não tem como. Sim. Não tem ele como. Vai fazer o número isso que ele deve começar com 1, 2, e aí ele vai compatibilizando até que ele possa ter o verdadeiro domínio de estudo e seguir adiante. Sim.
Eu penso também, ministro, que a tecnologia ela traz uma brevidade maior, né? A gente sabe que audiências, por exemplo, de banco são audiências mais demoradas, audiências de representante comercial de laboratório, e isso eu tenho notado das audiências que eu tenho feito, os próprios advogados já estão percebendo que tem que ter a tecnologia impõe uma brevidade, né? Seja no falar, seja no requerer. Então, talvez a gente tenha também aí uma mudança de conduta, né? Uma mudança de paradigma mesmo também nas audiências. Olha, eu aqui vou aproveitar assim, um gancho da minha vida profissional. Eu, como juiz, eu nunca fiz uma, eu fiz a audiência inicial, porque eu achava que era o contraditório era mais seguro, Sim. inclusive para o autor. Mas eu, sempre que ia para a instrução, eu lia o processo na noite anterior, fazia todas as minhas anotações da pergunta, lia todas as coisas. Eu faço isso até hoje também. Fazia as perguntas direcionadas uma a uma. Os pontos controvertidos, né? E os advogados compreendiam, às vezes faziam os acréscimos necessários, uma coisinha ou outra, mas a audiência é enxuta. Porque eu digo o seguinte, não existe sentença difícil, existe processo mal instruído. Então, quando você tem aquilo tudo, você faz a sua sentença, às vezes eu saía com ela na cabeça, eu estava doido para chegar em casa, que eu tinha que sentar e botar ela de uma vez, porque ela estava na minha mente, porque eu estava com tudo em dia. Então, essas coisas são fundamentais e faz com que a audiência seja mais otimizada. Mais célere. Ministro, a gente tem mais 14 minutos ou 15 minutos, 14 minutos. Então, eu vou dar uma resumida aqui nas nossas considerações finais, aqui nas duas últimas perguntas, porque eu vejo, saindo desse aspecto das audiências, dos atos e da função institucional do TST, eu sei que o senhor é humanista e o senhor sabe da minha admiração por essa sua postura humanista. Então, eu queria lhe ouvir um pouquinho a respeito, né, do direito do trabalho tal qual nós temos hoje. Nós, com essa pandemia, nós vimos a quantidade imensa dos invisíveis, né, que não são invisíveis assim, porque quando da instituição do benefício emergencial, a gente viu que para a Caixa acorreram mais de 50 milhões de brasileiros. Então, a gente vê que esses invisíveis têm nome, têm sobrenome, têm endereço. E eu penso que o direito do trabalho já não vai poder fechar mais os olhos para essa imensa massa de trabalhadores que hoje estão completamente ao largo do direito do trabalho, de uma relação, não falo nem de uma relação de trabalho subordinada, mas da questão de proteção previdenciária, de questão de controle, não controle, mas limitação de jornada, enfim, direitos mínimos, um patamar mínimo civilizatório, né? Então, eu queria lhe ouvir a respeito de que forma esse direito do trabalho, para onde ele vai caminhar, o que o senhor pensa a respeito? Vou começar dizendo o seguinte, a lei trabalhista é, por natureza, uma lei especial. Não só pelo âmbito de aplicação dessa lei, como por suas finalidades do ponto de vista social e econômico, através dessa proteção jurídica que ela concede aos trabalhadores. No dia que essa lei não for desta moldagem, for uma lei, digamos, aspas, imparcial, ela seria injusta, porque ela estaria tratando desigualmente pessoas que estão no seio da sociedade capitalista em posições muito desiguais. Então, nós vamos falar dos invisíveis. Nós, no direito do trabalho, já nos preocupamos com isso, muito mais de qualquer outro segmento da sociedade brasileira. Essa é uma realidade para nós que tem mais de 10 ou 15 anos que nós nos preocupamos. Eu diria que o direito do trabalho já venceu ao longo de toda a sua história, e o próprio trabalho humano, situações difíceis. Houve a abolição da escravatura, que ia quebrar a economia brasileira. Nós tivemos a invenção da máquina a vapor e de todos os instrumentos elétricos, e o trabalho foi se ressignificando ao longo disso, até o momento em que houve, de fato, uma grande revolução em que se instituiu a proteção do trabalho. Com esse novo tempo dessas plataformas de empregadores, a meu juízo, o que precisa é uma nova regulamentação, como está acontecendo em algumas partes do mundo. Sim. E não
dizermos aqui que nós somos incompetentes. Nós somos competentes para essa questão, seja por considerá-los trabalhadores ou seja por considerá-los empregados, mas jamais incompetentes em intermediar esse conflito social. Porque toda a construção da legislação trabalhista teve um ponto muito forte na história nas decisões judiciais. Quando se imagina que o Conselho Nacional do Trabalho, que ganhou competência deliberativa em 38 até 46, ele levou a construção do Poder Judiciário Trabalhista, pela natureza especial de suas decisões. E isso tem sido feito. Alguém acha que foi alguma pessoa no parlamento que criou a estabilidade da gestante ou a estabilidade do dirigente sindical? Não. Foram decisões judiciais. É porque a história hoje esqueceu-se do que aconteceu no passado. Então, isso vinha à medida que as questões trabalhistas são colocadas ao exame do Poder Judiciário. Daí esse entrave de dizer lei imparcial. Olha, me perdoe, não é isso. O Evaristo de Moraes tem um debate muito forte. Ele diz assim, olha, a finalidade do direito do trabalho é uma finalidade que envolve questões sociais e econômicas. Não tem como fugir disso. Né? Não tem como fugir. Foi um debate que teve na década de 60, 70, qual era a finalidade do direito do trabalho, se ela estava ao bem comum ou se necessariamente ela tinha finalidade social, mas bem lembrado recentemente numa live do professor Márcio Tura, dizia, olha, o professor Mário de la Cueva, que foi um dos pilares do direito do trabalho, dizia, é um direito de classe. De classe. Né? Ele equilibra uma relação simétrica no âmbito de um capitalismo avassalador. Então eu penso que o que vai acontecer? O que aconteceu com a pandemia? Eu aí vou trazer uma lembrança literária antes de acabar, que me assombra, porque é muito impactante, é muito impressionante. E agora está na moda, é o boom, que é a peste do Camus. A peste do Camus começa exatamente numa cidade da Argélia, onde havia uma cidade que só se preocupava com a produção da riqueza e com o comércio. E os ratos foram aparecendo, mortos para lá e para cá, mas ninguém tinha tempo para pensar nisso. E aquilo dissemina e traz todos os conflitos humanos e sociais dela, mas a peste lembra que há uma solidariedade dos trabalhadores. É o mote principal da peste. E tem uma frase que eu achei fantástica numa das páginas, lá no meio, ela diz assim, já não há destinos individuais, mas uma história coletiva, que era a peste, a pandemia, hoje para nós, e sentimentos compartilhados por todos. E é exatamente isso. Se nós passarmos por essa pandemia, que, como diz, por exemplo, o professor Leandro Carnal e outros historiadores, as catástrofes, pandemias e coisas do gênero que acontecem, elas servem para alavancar a sociedade, para alavancar a civilização, para dar uma sacudida naquilo que tem sido feito. Nós estamos imbuídos numa sociedade altamente capitalista, altamente materialista, e nós somos resgatados para dentro de nós mesmos. O Mário Sérgio Cortella fala, eu vi num debate essa semana, ele fala assim, devemos preservar a compaixão que cultivamos hoje. Isso vem bem ao encontro do que o senhor estava falando, né? Do Karnal. Exatamente. Então, e já nos encaminhando já para o final, ministro, então, dentro dessa sua visão, o senhor imagina um mundo de trabalho, um mundo pós-pandemia, um mundo do trabalho mais solidário, mais cooperativo, mais humano, a partir dessa compaixão que a gente imagina se transpõe além pandemia? Se nós analisarmos os atos tão brutais que estão ocorrendo, nós teríamos um pouco de dúvida quanto a isso. Mas a pandemia será uma grande lição, e não será uma lição breve, será uma lição longa, que nós vamos ter que aprender, queiramos ou não queiramos. E é difícil falar que depois de uma pandemia nós venhamos a manter a nossa própria cultura, a nossa própria estilo de vida e os nossos próprios antigos, eu não vou dizer valores, comportamentos. Porque os valores nós estamos encontrando com eles agora de frente, daquilo que realmente faz sentido, é necessário, indispensável. E a peste mostra isso, o solidarismo entre os trabalhadores. Se nós queremos uma sociedade no futuro que permita que nossos filhos e netos sobrevivam de forma digna,
eles terão que acolher os invisíveis, eles terão que incluir os invisíveis na sociedade, eles terão que, o direito terá que olhar para eles, e tudo isso que se desconstruiu, a meu juízo, terá que ser construído. Porque, vou repetir o professor Leandro Carnal, que eu gostei muito da frase dele. Nós teremos 50% que não dormem porque tem medo daqueles que não têm nada e outros 50% que não dormem porque não têm o que comer. Então, o direito tem que caminhar. A própria economia tem que caminhar para uma visão social. E aí, quem sabe, como em alguns países na Europa, com redução de jornada, com trabalho à distância, com maior qualidade de vida, né? Um investimento A maior. própria experiência da pandemia está mostrando que o teletrabalho é possível, né? Para grande parte de trabalhadores, talvez haja aí também uma mudança. Aquela resistência inicial que algumas pessoas tinham de migrar para o teletrabalho, empresas ou próprios empregados, talvez se esvaia com essa experiência da pandemia, né? É uma mudança também. Como diz a música, nada será como antes. Nada será como antes. Ministro, eu quero lhe agradecer. Não doeu nada, né, ministro? Não foi? A primeira live não doeu nada? Não, foi a primeira live, foi uma alegria, mas eu acho que é por causa da entrevistadora. Né? Imagina. Eu quero agradecer. É sempre um prazer ouvir e a gente sempre aprende. Sai muito mais esperançosa. E aqui eu sempre gosto de finalizar as lives com um pouco de literatura, o senhor trouxe aqui, mas eu sabia que com a sua coragem, com esse seu espírito de coragem mesmo, que o senhor traz e nos inspira, eu fui buscar no Saramago, que eu gosto muito, uma frase que eu acho que lhe define, ministro, e que fala assim: as palavras não foram dadas ao homem a fim de esconder seus pensamentos. Então, muito obrigada, foi um prazer lhe ter aqui, espero que sua estreia no mundo das lives agora conduza a várias outras lives para que a gente possa lhe ouvir e também nesse mundo virtual. Muito obrigada, ministro. Muito obrigada a todos que assistiram. Nós temos ainda 2 minutinhos para suas considerações finais aí, se quiser fazer uso da palavra. Eu queria agradecer tamanha gentileza, tamanha consideração. Acho que todos esses adjetivos generosos servem para você, Beatriz. A minha participação foi uma oportunidade de democraticamente a gente trazer o pensamento do TST e dizer a todos os nossos colegas e advogados, nós todos estamos juntos nesse barco. Nós todos temos que remar para o mesmo lado. E o que nós queremos junto com todos, encontrar os caminhos democraticamente, sem conflito. Mas nós temos que fazer o melhor de nós, com coragem e firmeza, para atender aqueles que estão desabrigados. Muito obrigado. Uma chance extraordinária e me considero assim, feliz com o resultado. Assim, eu achei que eu ia ter mais dificuldade, mas foi muito bom. Nada, o senhor é modesto, o senhor foi muito bem. E aí eu finalizo com mais uma frase do Saramago: a esperança é como o sal, não alimenta, mas dá sabor ao pão. Muito obrigada, boa noite. Obrigada a todos e parabéns à Matra, né? Nós estamos fazendo aqui no perfil da Matra por esse projeto de lives. A próxima live, semana que vem, com o juiz Rodrigo Trindade, do TRT da 4ª Região, para falar sobre os artigos 15 a 17 da medida provisória 927 e a questão da responsabilização do empregador. Obrigada, ministro. Boa noite. Obrigada a todos. Obrigado a todos. Laura.